2 Coríntios 3,17. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Ora, o Senhor... Vamos de novo? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Glória a Deus, Pai querido e amado, estamos diante da Tua presença, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e proporcionado, que o Senhor nos abençoe, meu Deus, nessa tarde, que o Senhor realize tudo aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração, que nós já compartilhamos com os nossos obreiros, que o Senhor venha ter espaço, ó Deus amado, para que o Senhor possa trabalhar no coração da Tua igreja, e o Senhor realizar milagres, o Senhor derramar poderosamente do Seu poder, da Sua graça e da Sua presença sobre a nossa vida, no nome de Jesus, amém? Não sente ainda que aí a gente vai orar um pouquinho, mas eu queria que os obreiros fossem lá fora com a Déia e o pastor que querem falar com vocês, tá? Eu queria, igreja, que você orasse a Deus agora. Eu orei por vocês, mas eu queria que você orasse ao Espírito Santo, dando liberdade a Ele para trabalhar na sua vida no momento da palavra. Você pode fazer isso? Então tira tudo que você está nas suas mãos aí, levante as tuas mãos ao céu. Comece a dizer assim: Espírito Santo, tem liberdade na minha vida, pode tratar comigo, pode falar comigo, pode tratar no meu coração. Comece a dizer as particularidades da sua vida. Talvez você chegou aqui preocupado, chegou cansado, chegou com alguma dor, alguma dificuldade na tua vida, mas comece a entregar ao Espírito Santo agora. Comece a colocar diante dEle tudo aquilo que está no teu coração, para que o Espírito Santo venha tratar, para que haja liberdade do céu, assim como nós lemos nesta palavra, a liberdade do céu sobre a tua vida, para que o Senhor possa agir de uma maneira extraordinária, e manifestar da sua graça poderosa, em nome de Jesus, que haja libertação, que haja o poder de Deus neste lugar, que o Senhor quebre correntes, que as cadeias sejam quebradas, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que o Senhor venha realizar a sua obra extraordinária, que Ele venha abrir a tua mente, que Ele venha ampliar os teus horizontes, em nome de Jesus, que você possa sair daqui com uma visão aguçada, ousada diante de Deus, e o Senhor possa realizar na tua vida muito mais daquilo que Ele já tem feito, no nome de Jesus, amém? Se assente, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Quantos creem no poder do Espírito Santo sem limite? Amém? O Espírito Santo não foi somente para o dia de Pentecostes, embora algumas linhas da igreja até evangélica, pentecostal, pregam desta forma, né? Que o Espírito Santo foi derramado naquele dia, depois ele cessou. Não. Nós temos o livre acesso a Deus. Nós ouvimos uma palavra semana passada na ceia, que o véu do templo já se rasgou, nós temos livre acesso à presença de Deus, amém? Isso precisa ser uma verdade para mim, para você. Não pode haver limitação para nós estarmos diante de Deus. Então, quando você se coloca, você se achega ao Senhor, nada disso pode ser muralha, impedimento para que você se achegue a Deus. Sabe, queridos, o único impedimento que pode haver na nossa vida é o pecado. O pecado nos separa de Deus, você sabe disso, e esse não é o meu foco aqui hoje. Mas o pecado, ele nos separa de Deus. E o pecado, ele precisa ser tirado da nossa vida. Quem tira o pecado de nós, queridos, embora nós somos purificados, santificados pelo sangue de Jesus, mas quem dá o primeiro passo para isso somos nós. Nós precisamos ter essa consciência,
que o pecado não pode imperar na nossa vida, para que o Espírito Santo tenha livre acesso à nossa vida em nome de Jesus. E nós ouvimos, inclusive, semana passada, amados, que nós podemos protestar diante de Deus. A pergunta da ceia foi: como você vai responder ao protesto de Deus? E eu pergunto para você, como você respondeu a esse protesto nesta semana? Como você respondeu, não é? Porque Deus, Ele fez tudo por nós. Como nós vamos responder a isso? Sendo que Deus já liberou a plenitude do Espírito Santo sobre cada um de nós. Como é que nós vamos responder aos anseios de Deus? Veja, o que eu estou falando, para simplificar, é o seguinte: está tudo pronto, preparado, os céus estão aguardando mesmo, olhar para a tua vida, para a minha vida, ver que nós estamos prontos, que nós entendemos, que nós queremos receber para que Deus traga sobre a nossa vida, é isso. Então, essa é a nossa resposta a Deus, que nós cremos, que nós queremos, que o nosso coração arde, que a nossa vida deseja, que o nosso coração está aberto, embora que tudo isso venha chocar com a nossa realidade, amados, nós temos que ser ousados para isso, amém? Porque muitas vezes, aquilo que Deus vai trazer para nós, vai chocar com aquilo que nós somos, vai chocar com a nossa realidade, aonde nós vamos ter que abrir mão de coisas que fazem parte da nossa vida, para que nós possamos viver a plenitude de Deus. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus por isso. Um texto aqui de João 1,45, eu queria que colocasse. Está escrito assim, ó: Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Felipe disse: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto, queridos, ele é tremendo. Se você ler aqui os versículos anteriores desse capítulo, Jesus ele está chamando os seus primeiros discípulos. Ele chama André, ele chama Pedro, que são irmãos, e aí eles chamam Felipe, e aí Felipe ele é agregado aos discípulos de Jesus, e Felipe então encontra Natanael. Olha que importante quando nós somos influenciadores, percebe isso aqui? Que um vai encontrando o Senhor e um vai chamando o outro para estar na presença de Deus. E aí Felipe encontra Natanael. E a Bíblia fala que ele começa a testemunhar de quem é Jesus. Nós achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Nós achamos ele a respeito de quem os profetas escreveram. É Jesus de Nazaré, o filho de José. E quando Natanael escuta isso, ele pergunta assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque existia alguma coisa em relação a Nazaré, alguma fala contrária, e ele pergunta: pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E aí Felipe diz assim: venha e vê. Às vezes, amados, nós vamos falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas não vão acreditar. As pessoas vão dizer assim:
eu já fui em tantos lugares, eu já fiz tantas coisas. Eu já, talvez numa outra religião, já ouvi falar desse Jesus lá numa outra religião. Mas quando nós conhecemos ao Deus vivo, nós podemos dizer assim: venha e veja. Venha e veja na minha vida, venha e veja a transformação que aconteceu comigo, venha e veja os milagres, venha e veja que eu era uma pessoa e agora eu sou outra pessoa. Então é isso que ele está dizendo. E ao ver Natanael, veja que Felipe, ele convence Natanael, trouxe ali para ele uma curiosidade, a ponto dele ceder aquilo, e ele vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, interessante esse texto, ao ver Natanael se aproximando, Jesus ele disse assim, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo ou falsidade. E aí ele pergunta assim, de onde que você me conhece? Por que você está falando isso? Sabe, amados, tem pessoas que não aceitam receber nenhum elogio. Jesus estava elogiando ele. E às vezes nós chegamos tão feridos diante de Deus, nós chegamos tão ariscos com as pessoas, não é? Tão ariscos. Às vezes já nos decepcionamos tanto com algumas pessoas, que a gente não quer receber, a gente não quer acreditar naquilo que as pessoas estão falando para nós. E Jesus estava aqui elogiando ele. E aí Jesus, ele começa a se revelar a Natanael. Olha que tremendo aqui. E aí Jesus respondeu, eu ouvi, quando você ainda estava debaixo de uma figueira, antes de Felipe o chamar. Sabe o que é isso aqui? Uma palavra de conhecimento. Jesus, ele viu esta cena, antes mesmo de Felipe chamar Natanael, lá debaixo da figueira. Jesus já sabia daquilo, era uma palavra de conhecimento. E ele diz então para Natanael, olha, antes mesmo de Felipe te chamar, eu já tinha te visto lá debaixo daquela figueira. E aí então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, reconhecendo ali quem Jesus era de fato, aleluia, glória a Deus. E aí Jesus, ele diz assim, queridos, olha que tremendo, você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Natanael, você está crendo só por causa disso? Só porque eu disse que eu te vi debaixo de uma figueira? Só que Jesus, ele traz aqui uma revelação muito maior. Ele diz assim, olha, você verá coisas maiores do que essa. O que eu tenho para você, Natanael, é muito maior do que eu ter te visto debaixo de uma figueira, é muito maior. E o que Deus tem trazido para nós, queridos, é muito maior. O que Deus tem a cada dia nos desafiado é muito maior. Às vezes nós ficamos naquele primeiro conhecimento de Deus. Muitas pessoas param nesse primeiro conhecimento de Deus. E elas não crescem na presença do Senhor. Mas Jesus está dizendo para ele aqui, olha, o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você pensa. E ele diz assim, então acrescentou, era Jesus acrescentando, digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está se referindo a Gênesis capítulo 28, versículo 11 a 22. Jesus está voltando lá, no dia que Jacó fez uma aliança com Deus, ele deitou em cima daquela pedra, ele faz uma aliança com Deus e Deus mostra para ele em visão. Ele tem um sonho e ele vê os anjos de Deus subindo e descendo por aquelas escadas.
Agora Jesus está falando com Natanael e dizendo para ele assim: olha, coisas maiores vocês vão ver, vocês verão o Filho do Homem, aleluia, subindo e descendo, aleluia, vocês verão desta forma. Então o que Jesus está falando aqui para eles? Porque no lugar que Jacó estava era Betel, era a casa de Deus. Jesus está dizendo assim: eu sou Betel, eu sou a casa de Deus. A partir de mim, vocês verão os céus abertos. A partir de mim, queridos, a partir da minha vida, haverá trânsito livre entre o céu e a terra. É isso que Jesus está falando, trazendo esta revelação na vida de Natanael, que a partir dele as coisas seriam diferentes. Queridos, e nós precisamos trazer para a nossa vida. Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias, e o Senhor me incomodando. Estuda sobre o 4 ventos do Espírito, estuda sobre isso, aprende sobre isso, porque eu quero tratar com a minha igreja a respeito dessas coisas. E quando nós começamos a entender, queridos, o que é a plenitude do Espírito Santo, veja, Ezequiel capítulo 37, versículo 9, está escrito assim: ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Você conhece o contexto de Ezequiel capítulo 37? Era morte, era podridão, não tinha mais nada, só tinha osso seco naquele lugar. E quando Deus então fala para Ezequiel profetizar, ele começa a profetizar, queridos. Você conhece a história, você conhece a passagem, e o Espírito Santo começa a mover. Então aqueles ossos que estavam secos, eles começam a se ligar nos seus ossos, quer dizer, os corpos começam a se procurar. Aquilo que fazia parte daquele corpo começa a sair da onde está e formar, levantar aquele grande exército, aonde agora a carne está sendo formada, os nervos estão sendo formados, a pele está sendo formada, se levanta então um grande exército, mas não tinha o Espírito. E ele diz assim então, para Ezequiel, profetiza ao Espírito, para que entre nesses corpos, para que vivam. Agora aqui nesse texto, queridos, o que Deus diz? Para que ele profetizasse aos 4 ventos do Espírito, que assoprasse sobre estes mortos. Sabe o que eu entendo aqui? Que o Espírito Santo de Deus, quando ele está atuando na nossa vida, ele atua de uma forma completa. As atuações do Espírito Santo sobre nós completa a obra de Deus sobre a nossa vida. Só que o Espírito Santo, queridos, ele não é somente aquele que vai, talvez, nos dar um colo. Ele não é somente aquele que talvez vai te fortalecer, não. Ele também é correção. Ele também confronta, ele também nos convence do pecado, do juízo e da justiça, porque são obras do Espírito Santo sobre a nossa vida, e nós estamos falando aqui de um exército de ossos secos, um exército que iria se levantar, e novamente teriam vida. E quando nós estamos falando de vida, de pessoas, nós estamos falando de comportamentos, nós estamos falando de pessoas diferenciadas entre si. E aonde existem pessoas, existem problemas, existem circunstâncias. Então nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, ele haja sobre a nossa vida, queridos, de uma maneira total. Não limite o Espírito Santo.
Não limite aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Se Ele vem contra a tua vida para te confrontar, para falar para você assim, larga esse pecado, para dizer para você assim, perdoa, para dizer para você assim, ame mais, para dizer para você, mulher, se conserta na sua casa, ou você, homem, seja mais ativo na tua casa, você tem que acatar. Você tem que trazer para a tua vida, porque é a atuação do céu, e vai abrir portas, vai abrir janelas, o rio de Deus vai fluir sobre a tua vida, porque você está alinhado ao céu. É isso que Jesus estava dizendo para Natanael. Natanael, chega de limitação. Não é só isso que eu tenho para você, você está abismado, porque eu vi você debaixo de uma figueira, você está abismado com isso, mas aquilo que eu tenho para fazer na tua vida é muito maior. A partir de agora, a partir de mim, a partir da revelação, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus andando do céu para a terra. Aleluia! Então eu creio, queridos, eu creio nisso, porque quando nós damos liberdade para que Deus Ele haja sobre a nossa vida, os milagres se manifestam, as curas acontecem, as libertações vêm, porque nós não temos reserva. E é assim que é para você estar diante de Deus hoje, sem reservas na presença do Senhor, para que Ele possa agir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Os 4 ventos juntos representam o poder extremo de Deus. Quem vai dar liberdade para os 4 ventos vir sobre a tua vida hoje? Pode vir mesmo? Olha, o vento vem e a gente não vê o vento. A gente vê o que ele causa. Não é? A brisa do vento é muito bom, mas o vento também arranca algumas árvores. Não é verdade? A atuação dos 4 ventos do Espírito é uma atuação do poder extremo de Deus. A Bíblia fala aqui em Gênesis 41:6. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. O vento leste é o vento oriental. E esse vento, ele representa o que, queridos? Ele representa julgamento. É isso que representa. E a Bíblia fala que Deus, Ele corrige o filho que Ele ama. E nós temos que nos sentir amados, porque o Senhor corrige a nossa vida. Dentro do contexto aqui de Gênesis 41, nós sabemos que Deus, Ele trouxe uma sentença a uma nação idólatra, que era o Egito. E Deus trouxe essa sentença sobre a vida deles, aqui usando uma revelação que trouxe na vida de José. Agora veja, queridos, nós temos que estar abertos para que Deus, Ele haja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. E às vezes o vento do Espírito, ele vem sobre a nossa vida, para que nós sejamos tratados por Deus e melhorados na presença dEle. Para que nada na nossa vida seja impedimento para o agir de Deus. E é interessante porque a ordem dos ventos, ela começa a trazer um julgamento sobre a nossa vida, a trazer um posicionamento, a nos chamar para o arrependimento, para o posicionamento. Agora veja aqui, em Êxodo 10:19 diz assim: então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. Esse é o vento oeste, e ele representa o vento do livramento. Olha como o nosso Deus é. Eu quero que você leve a tua mente a idealizar que a atuação dos ventos do Espírito Santo está aqui. O mesmo Deus que quer que a gente se corrija e se arrependa, é o mesmo Deus que nos dá livramento, irmãos. É o mesmo Deus. Veja,
O Egito estava passando aqui pelas pestes, mas Deus estava livrando o seu povo. E o texto diz aqui que o Senhor levantou esse vento, e levantou esses gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho, livrando o que é o seu povo, livrando aqueles que era dele. Então, quando nós estamos debaixo do Espírito Santo atuando na nossa vida, o Senhor traz livramento para nós. Glória a Deus. É por isso, queridos, que nós não podemos ser limitados. Não podemos. Às vezes nós temos tantas reservas na nossa vida, tantos porquês na nossa vida, tantas coisas que às vezes nós não deixamos o Senhor tocar na nossa vida. E nós barramos aquilo que Deus tem para realizar em nós. Nós falamos assim: eu quero livramento. Ah, mas eu não quero a correção. Não é? Eu não quero a correção. E o Senhor, Ele quer fazer uma obra completa na nossa vida. Diga glória a Deus. Diz aqui em Cantares 4,16: levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. Ah, entre o meu amado no jardim e coma os seus frutos excelentes. Estamos falando do vento norte, é o vento que traz friagem, frio e purificação. É o vento que faz com que os céus se abram. A palavra nos diz que o sopro de Deus espalha a chuva, e o vento retira aquilo que tolda a nossa visão. É o vento que traz a revelação de Deus para a nossa vida. Veja, queridos, uma ação do Espírito Santo traz para a nossa vida correção. Uma ação do Espírito Santo traz livramento. Mas uma ação do Espírito Santo faz com que os céus se abram na nossa vida, aleluia, e o Senhor traga sobre nós tempos preciosos de chuva, de abundância na presença do Senhor, aleluia. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, e cantar está dizendo aqui para nós, aqui é um cântico, não é? Mas está dizendo aqui para nós: assopra no meu jardim, para que destile os teus aromas, e entre o meu amado no jardim, como os seus frutos excelentes. Que vento que está trazendo isso? O vento norte. É esse vento, queridos, que traz a provisão e a abundância de Deus, a chuva do Senhor no tempo oportuno da nossa vida. Eu quero que você receba a plenitude de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. O meu desejo é que você tenha uma vida abundante, que você deslanche na sua vida espiritual, que você conheça o Senhor, que você tenha a revelação do céu sobre a tua vida, que as portas se abram sobre você, que o Senhor alcance a tua casa, que o Senhor alcance a tua família, que seja diferente a tua vida na presença do Senhor. Glória a Deus, amém. E está escrito em Jó 37:17, ou de como as tuas roupas aquecem, quando do sul acalma sobre a terra. O vento sul, ele traz calma sobre a nossa vida. Que maravilhoso, queridos. Eu não sei qual é a sua compreensão da palavra, mas quando eu olho aquilo que Deus preparou para nós, através de tudo, através dEle, através da atuação de Jesus, mas através desse tempo da graça, que é o tempo do Espírito Santo. Queridos, é tremendo, é grande, é completo, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas nós precisamos trazer tudo. A correção para a nossa vida, o livramento que o Senhor tem, os céus abertos, a abundância do céu para a nossa vida, mas nós sabemos também que o Senhor que nos ama, e sabe que nós temos dificuldades, nós temos limitações, Ele traz tempo de calma para a nossa vida. Não é maravilhoso, irmãos? Deus é maravilhoso, é tremendo. Está escrito aqui em Eclesiastes 1:6, o vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento,
e volta fazendo os seus circuitos. Olha que lindo. O que você entende nesse texto? Que o Senhor está o tempo todo trabalhando na nossa vida. O tempo todo. Ele está trabalhando na nossa vida. Sabe o que é isso? O cuidado de Deus. O cuidado, a onipresença, a onisciência, a onipotência de Deus. E o Espírito Santo, que age sobre a nossa vida como nosso amigo. Ele está olhando para você. E Ele sabe aquilo que você necessita. Por que esse vento ele faz os círculos, giros? Porque Ele olha para a minha vida e Ele diz assim, ela está precisando se corrigir. Bora corrigir a Neide? Ela está precisando de livramento. Ela está precisando de céus abertos. Está passando por tempestade, precisa de calmaria na vida dela. E o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, queridos. Vai trabalhando na nossa vida. E os céus estão abertos sobre você em nome de Jesus. Jesus disse para Natanael, Natanael, eu sou a casa de Deus, eu sou Betel. Eu sou a casa de Deus. Nós estamos na casa de Deus e aqui é Betel. Aqui é o lugar onde os céus estão abertos e o Filho do Homem tem liberdade de passear sobre este lugar. Aleluia! E eu quero finalizar para a gente orar por vocês. Olha, 2 Coríntios 3, coloca o 16 para mim. 3 versículos para a gente encerrar. Mas traga para a tua vida. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Queridos, traz a profundidade desse texto para a tua vida. Quando alguém se converte ao Senhor. O que é conversão? Mudança de rota. Você estava na rota que estava te levando para o inferno. Você vai mudar de rota. Isso é conversão. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Lembra da mensagem da semana passada? Onde nós falamos que o véu do templo rasgou, trouxemos uma analogia de que o próprio Deus estava rasgando as suas vestes, protestando contra a morte do seu filho que estava morrendo pela humanidade. E o Senhor então, queridos, nos traz o acesso livre, aonde Hebreus capítulo 10 vai dizer para nós, que agora nós temos que entrar com ousadia por este novo e vivo caminho, na presença do nosso Deus, em cada dia da nossa vida, aleluia, é por esse caminho. Então aquele que se converte ao Senhor, o véu é retirado. Amados, não tem mais véu separando você da presença de Deus. O caminho está aberto, aleluia. O caminho até Deus está aberto. Olha o 17. Ora, o Senhor é o Espírito. O que nós acabamos de falar aqui? Os 4 ventos do Espírito. A atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Queridos, que não pode ser barrada, tem que ter livre acesso à nossa vida. E está escrito nesse texto, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia. As algemas têm que cair por terra, querido. As barreiras têm que cair por terra em nome de Jesus. Dê livre acesso ao Senhor, para que Ele faça aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. Versículo 18. E todos nós, quem faz parte do nós aqui, levanta a mão. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória de Deus. A nossa face já foi descoberta, amados. Já caiu o véu, querido. Já caiu o véu. Não tem mais restrição entre você e Deus. Que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com a glória cada vez maior.
Repete comigo, glória cada vez maior. O que isso representa? Hoje você precisa ser melhor do que ontem. Hoje você precisa conhecer Deus mais do que ontem. Hoje o seu amor por Deus precisa ser maior do que ontem. Hoje a sua entrega a Deus precisa ser maior do que ontem. A qual vem do Espírito, vem do Senhor que é o Espírito. Vem desse Espírito, queridos, que está querendo agir, atuar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo pode agir na tua vida 100%. Seu coração está aberto para isso. Ele pode confrontar você. Amém? Ele pode agir na tua vida aqui como um vento leste, confrontando você, tocando no pecado, na ferida, mas Ele também traz para a tua vida livramento. Aquilo que você precisa de Deus, hoje Ele vai trazer portas abertas, mas vai trazer um tempo de calma também na sua vida, um tempo precioso para você servir ao Senhor em nome de Jesus.